Boa tarde. Hoje iniciamos aí mais um encontro do Recomove, do dia 3 de outubro de 2022. Iniciamos aí às 17h27 e vou tocar aqui uma música para iniciar o nosso encontro de hoje, os nossos diálogos, reflexões, né, trocas, partilhas a partir da fala da Edilene Murokawa, mas entendo também e sei que isso também não está desconectado do nosso momento presente e vivido em meio a processo eleitoral que estamos aí imersos nesse período. Então, vou aqui fazer o partilhar da tela. Só um minuto. Não é partilha de vídeo. Eu me enrolo toda com... Só um minuto. Eu me enrolo toda com a partilha de tela aqui no Zoom, mas eu vou dar conta. Então, samba da utopia para inspirar o nosso encontro de hoje. Se o mundo é pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. A palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra
poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra. E assim iniciamos hoje um convite para a gente começar a nossa reflexão, tendo como ponto de partida, né, a fala da Edilene, que esteve conosco no início do mês passado, mês de setembro. O que é que te tocou nessa fala, né? Suas percepções, dúvidas, questões, inquietações. E aqui a palavra circula, sempre. Léo? Bom, primeiro, é muito bom essa música. É exatamente isso que a gente está precisando desse momento. É sair para a rua, é levantar as palavras e os valores que nos importam, né, de uma sociedade mais justa, democrática e plural. Então, retomando aqui a fala da Edilene, né, eu tenho duas palavras para mim que são muito significativas em relação a Edilene. Experiência e resiliência. Né? É uma gestora experiente, uma gestora que construiu uma trajetória com muita dificuldade, muitos acertos e erros em redes públicas e privadas de ensino no Brasil e fora do Brasil. Né? Então, essa experiência, e uma experiência que ela, acumulada, traz para dentro de um projeto, dentro de uma pauta política muito específica, né, que foi o projeto Âncora, que de um projeto
de ação social de contraturno virou uma escola, e como desse projeto ela acaba, como gestora pedagógica, aprendendo muito, e ela traz isso na fala dela, né, com a resiliência, né, com a capacidade de a todo instante estar buscando, estar dialogando, estar construindo, estar levantando, sacudindo a poeira e tocando para frente. Quando ela traz a escola aberta, isso para mim fica muito evidente, né? Primeiro que ela dá início a um projeto, e não é um projeto que ela entrou no meio, né, como foi ali, né, ou no meio, no início, mas já encaminhado, né, foi o projeto Âncora. E ela, nesse projeto, né, nessa proposta de escola, ela também já enfrenta um grande desafio, que foi uma escola constituída no meio de uma pandemia, né? E daí a capacidade de articulação e a experiência foi muito importante. Quando ela traz para a gente, dentro da fala dela, a experiência de saber e entender a legislação educacional para atender aos requisitos para poder ter a autorização de funcionamento da escola. Então, isso para mim é muito, muito interessante, né? Quanto à escola em si, aí tem toda a questão também da experiência, né? Da experiência de quem já atuava nessa perspectiva de uma formação, e aí ela não faz qualquer movimento, né? Boa parte dos profissionais que vão compor o corpo da escola aberta são profissionais que atuaram com ela no projeto Âncora, na escola Âncora, né? Então, essa experiência acumulada faz com que o projeto... E não é uma questão... Não sei se está na fala dela ou se foi uma conversa que eu tive com ela, mas ela me trouxe um elemento muito importante, que na conversa com a comunidade, a proposta pedagógica que sustenta a estrutura é totalmente dialogada. E algumas questões, alguns princípios, né, como, por exemplo, a discussão sobre a avaliação formativa, a não existência de nota, né, a avaliação por portfólio, são questões primordiais para que a família se matricule na escola. E aí, para mim, tem uma coisa aí que que para mim, aí pegando a resiliência, mas às vezes é um lá e cá, né? Isso é possível porque não é uma escola pública. É uma escola para a população, né? É uma escola sem fins lucrativos, mas não é uma escola pública, né? Então, as amálgamas, né? Os processos de constituição fazem com que a experiência e o processo dela seja extremamente bem sucedido dentro de um processo de escola, né, de escolarização, em que o princípio da democracia representativa pública não se enquadre, né? Ou seja, dentro de fundações, dentro de redes privadas de ensino, o que eu tenho visto é que é muito fácil, de fato, você fazer determinados arranjos e falar, não, isso aqui eu não abro mão, né? Como esfera do microgrupo. Mas tem coisas que o tempo inteiro, né, são dialogadas, e a tensão, óbvio, vai existir também, mas tem algumas questões que são mais fáceis quando você tem essa experiência, quando você, na relação com o público, percebe isso e tem essa possibilidade de construir algo com fim público, mas atrelada a financiamento não público, né? Então, ou seja, isso, para mim, traz uma diferença primordial. E aí é uma reflexão que a gente tem que pensar sobre a relação entre a iniciativa pública e o campo do privado, né? Bom, mas aí é só para começar a conversa e tacar a lenha na fogueira. Vamos lá. Ivone? Sigo eu, Paula? Sim. Oi? Sim, você.
Então, para esquentar e tacar lenha na fogueira, como diz o Léo aí. Léo, ufa, você me deu um susto. Eu falei, nossa, será que o Léo... Porque realmente eu comecei com duas palavras que me tocaram forte na fala da Edilene. Também foram duas palavras. Você trouxe ali a experiência e a resiliência, né? E ela abre a conversa dela falando do coletivo. Então, quando o coletivo quer... Quando o coletivo participa, ela diz, eu estou tão acostumada a não me ver mais eu, né? Mas eu sempre me ver dentro de um coletivo que eu não consigo mais pensar e falar por mim. Ela sempre fala pelo coletivo. Isso é bem bacana, ou seja, a experiência dela de vida e como educadora, como pedagoga, aparece bem o trabalho coletivo, ela não se vê mais na possibilidade do trabalho isolado, esse trabalho formiguinha que nós fazemos, tanto as pedagogas quanto professores, 2 campos bem isolados. E hoje ainda mais, né? Eu vejo o pedagogo um pouco, digamos assim, antigo, e agora os pedagogos recentes. Os pedagogos recentes fazem um papel de administrador e punidor. É uma punição hoje. Ser pedagogo hoje significa pegar no pé do professor, vigiar o professor, punir o professor, chamar a atenção, falar mais alto. O professor, um exemplo meu, estava subindo para a sala de aula, a pedagoga, vamos, professora, vamos, professora. Eu estou indo no meu tempo. Primeiro que eu estava enroscada com outra pedagoga, que ela estava me explicando algo, mas eu chego lá. Vamos, professora, e continuou. Ou seja, aquele tipo, eu sou um ser superior, um ente superior, que estou na escola, sou diferente dos professores, não se veem mais como educadores, está muito exacerbada essa coisa do vigiar dentro das escolas pelo papel do pedagogo e pela direção também. E ela não, ela traz essa questão bem forte, né, de não se ver mais. E para uma escola dar certo, para um projeto diferente dar certo, tem que se pensar no coletivo. E o trabalho, e a vontade disso acontecer, né? Ela disse ali que ela foi uma das únicas que eu vi até agora, e não sei se o Valdo teve a experiência de outras, que começou a descrever como foi o início do estabelecimento ali do projeto Âncora ou de qualquer outra escola. Eu sempre vejo a descrição muito superficial e trazer o que a escola já apresenta. Eu tive no Âncora, ali lá em São Paulo, fugiu, Valdo, o nome lá da... Amorim Lima? Amorim Lima, isso. Então, a gente fica em outras escolas e sempre o meio, como está, como funciona, mas o início do estabelecimento de tudo, isso foi um ponto positivo e, de repente, até pensando nisso, eu teria a sugestão, de repente, fazer uma pequena apresentação de como isso, para não se perder essa história, né? De como chegou realmente ela falando ali, né, de uma professora que se desesperou, começou a arrancar os cabelos da cabeça, chega, não aguento mais isso, como foi sofrido, mas ao mesmo tempo a vontade de uma comunidade, ou não, mas a vontade daqueles professores que estavam ali naquele momento de fazer acontecer. Aí eu fico na dúvida, e daí é uma outra dúvida. Nesse início do projeto Âncora, eu acho que o professor José Pacheco, aí é uma coisa minha, ela não afirmou isso, estava bem presente. Talvez esse suporte de ter uma grande figura por trás, tipo assim, não, a gente vai fazer acontecer porque já deu certo em outro lugar, porque nós temos uma grande figura aqui que está conosco, então a gente pode sim, isso faz a diferença, né? Ter uma figura forte no meio para sustentar, para dar aquele, quando dá o desânimo, quando bater a vontade de arrancar o cabelo da cabeça, como diz ela mesma, né, que uma professora saiu correndo e gritando, chega, não aguento mais. Essa vontade interior que faz a gente pulsar, né, essa vibração que faz, né, que impulsiona a gente. Uma liderança forte, né? A gente fala que por trás de um colégio bom, a gente olha para a administração e tem um bom administrador. E eu vejo isso em vários outros
em vários outros processos de escola democrática ou não. Tem escolas que funcionam redondinho, com a ditadora, com um ditador ali, mas funciona redondo dentro daquele processo, bitoladinho, dizendo amém, porque tem grandes lideranças, grandes administradores por trás, ou grandes lideranças que conseguem manter firme, né? Então, olhar a cara da direção, às vezes expressa também a cara do movimento em si. Daí a gente fica assim, poxa vida, um trabalho coletivo, onde a gente trabalha com a horizontalidade, né, os papéis, e daí a gente vê, não, a direção sim, ela precisa estar presente, os papéis definidos não como uma forma de imposição, mas com a forma de trabalhar horizontal, saber que tem que escutar a ideia de todos, mas ao mesmo tempo tendo papéis, lideranças definidas. Isso eu vi muito na fala de Edilene, né? Todos terem vontade, talvez uma liderança forte por trás, não sei, fiquei nessa dúvida. Então, mas eu acho assim, pontos positivos que eu vejo realmente é esse trabalho coletivo, né? De fazer acontecer uma mudança para uma escola democrática. Então, a gente tem que entender o que é isso, uma escola em que se trabalha princípios democráticos, uma escola em que tem-se alternativas diferentes para a educação, a vontade de um grupo de pessoas. Eu vejo que uma andorinha só não faz verão, então eu vejo que para isso precisa assim, ter um coletivo e uma vontade muito grande, tanto da população, eu vejo isso em Heliópolis também, né? A população quis que mudasse, junto com professores que quiseram mudar, e uma liderança forte, aí talvez no Brás, na figura da esposa dele. É isso que eu vi muito presente na fala de Edilene, é lógico, uma profissional que entende o seu papel, entende o que é coletividade, não desiste nunca, né? Não deixou a peteca cair em momento algum. Isso eu vi, essa garra muito forte presente nela. Eu acho que são os pontos assim bem marcantes assim que me chamaram bastante atenção na conversa ali da Edilene, né? Eu achei ela uma pessoa incrível, assim, uma força muito grande, pode nos trazer muita contribuição nessa relação do que é uma escola pública, do que é uma escola privada, numa escola que não é nem pública nem privada, que trabalha pensando na forma da administração, na forma de trazer recursos para essa escola, como que foi esses recursos até quando o projeto Âncora se manteve, agora com a escola aberta, isso é bem bacana, ela pode ainda contribuir com muito mais para nós. Acho que é isso. Agora eu pego a palavra. Léo, da tua fala, eu fiquei pensando aqui, quando você fala que a proposta pedagógica é totalmente dialogada. Dialogada com quem? E por quem? Assim, o que é, pegando a fala da Ivone também, tem alguns princípios, princípios que esses de uma escola democrática, do diálogo, do respeito, da escuta, mas tem quais são elementos que são dialogados e o que se mantém. Uma fala dela que no início a gente não tinha uma forma definida de funcionar, né? A gente foi construindo junto com os estudantes, com os professores, mas tinha algo ali, me acredito que de princípios, que eram exercitados, eram comuns ou estavam ali, que fazem parte dessa proposta pedagógica, mas que dão possibilidade para esse planejamento coletivo, para a construção a partir do que se deseja, do que se emerge, da pergunta, dos temas que trazem, mas tem esses elementos ou esses princípios que não se abre mão, assim, que são estruturantes, né?
E aí, pensando nessa questão da liderança, mas aí se a liderança muda, assim, a liderança enquanto coletivo, ou a liderança com foco numa pessoa só, aí essa pessoa só sai e, assim, eu sei que a liderança coletiva, às vezes quando aquela pessoa que movimenta sai, o movimento se desfaz. Né? E pensando na escola pública, né, que conheço algumas escolas lá no Distrito Federal que estão em transição e que tem esse financiamento público, que aí é um desafio na entrada dos professores, seleção dos professores, você passa no concurso público, aí os professores que entram, que escolhem ir para aquela escola, estão de acordo com o projeto pedagógico, não estão de acordo, ficam, não ficam, porque quando a gente pensa numa escola que tem um financiamento que não é público, se o professor não quer fazer mais parte daquela escola, ou se ele não está, de alguma forma, alinhado à proposta pedagógica, ele é demitido. Né? Mas numa escola pública, você não pode fazer isso. Eu fiquei muito pensando nessa questão entre a entrada dos professores, no financiamento, na proposta pedagógica, e também na formação continuada dos professores, né? Na formação ao longo do processo junto com os estudantes. Porque a gente sai de formação, a gente, ao longo da nossa vida acadêmica, formativa e escolar, a gente vem de estruturas completamente padronizadas, fragmentadas, e a formação tem que estar aí, funcionando junto. Enfim, são temas que me passaram ao longo da fala da Edilene que me inquietaram, assim, entrada de professores, questão do financiamento, o acordo ou não com a proposta pedagógica, né? E a formação continuada. A sua palavra. A Maria Graciada está inscrita. Vou tentar aqui abrir o vídeo. Eu fico pensando em algumas coisas quando escuto essas falas, e eu não pude estar na live da Edilene, mas a Edilene foi espinha dorsal para a construção da nossa proposta pedagógica, que foi um dos vetores, mandou o PPP, mandou todos os documentos para a gente avaliar, enfim, contou muito da história, né? E eu fiquei pensando do processo que aconteceu lá, né? Achei interessante essa coisa da faixa escola aberta, né? E aí o pessoal foi chegando, enfim, foi ficando curioso e tal, mas eu acho que tem uma coisa que Paula colocou agora, e que foi o que eu pensei também, eu acho tão perigoso quando um projeto fica centrado num ser que, de alguma forma, é diferenciado dos outros, né? Que é isso que ela falou, de repente o ser sai e o negócio desce. Eu acredito mais que é um processo que a Edilene acabou fazendo, meio às avessas, e na minha cabeça, eu acho que a primeira construção de uma escola é a base comunitária, né? Acho que a primeira construção é a social, para que isso sustente o projeto, sabe? Enfim, talvez nem importe muita ordem, né? A minha opção é construção de base social antes, para que todo mundo possa alavancar um projeto, uma escola, enfim. Mas falando de uma instituição, né, talvez essa parceria comunitária muito bem amalgamada, né, esse vínculo que acontece com a comunidade, que acontece com os professores de uma forma horizontalizada, para que se alguém falte, qualquer um que falte, o processo possa ser sustentado por uma ideia de coletividade, uma ideia de, pô, estamos construindo junto, a coisa é nossa, né? Eu acho que o que atrapalha muito qualquer processo, né? Eu vi que Ivone falou, pô, tem coisas convencionais que rolam redondinho, acho que esse redondinho que Ivone fala é vínculo, entendeu? É afeto, tem coisas bem
picaretinhas que rolam redondinho, que vai acontecendo bem, porque as pessoas se estão na pegada juntas, né? Eu acho que o que diferencia, o que faz um projeto continuar, né? E isso eu tenho observado muito nos projetos que estão aí continuando, é essa noção de somos um coletivo, tá? Beleza, tem uma direção, tem essa hierarquia meio montada pelo sistema, mas ela não é verticalizada necessariamente, ela é exercida de uma forma horizontal, com escuta, com encontros, com lideranças que não são só de adultos, só de professores ou diretores, enfim, lideranças também dos estudantes. Então, eu acho que a chave para essa transformação realmente é o vínculo com a comunidade, a horizontalidade dessa gestão. É a minha modo de ver. Valdo? Vocês viram lá, bom, primeiro, eu até ia rever a gravação, mas não consegui hoje. Eu tinha marcado ontem, quando eu fiz o link e mandei para a Paula, que eu ia rever, e acabou que hoje, com esse monte de coisas aí, não consegui rever. Mas vocês lembram, talvez, tentar dizer, as perguntas que eu fiz para ela na apresentação dela lá no final, na minha fala. E claro que a parte de toda a experiência extraordinária que ela tem é pouca. E com a Cláudia, ela sempre fez o destaque com a Cláudia, né? E eu conheço o projeto, né? Eu conheci o projeto. E quando eu conheci mais de uma vez, né, que eu fui lá, estava lá a Cláudia, estava lá a Edilene, e as perguntas não são respondidas e não ajuda nada a nós avançar. Com toda a experiência delas, não conseguimos trazer a Cláudia, né, por causa das cirurgias, as 2 cirurgias que ela fez. Mas nós estamos num grupo de reflexão sobre as nossas trocas de experiências educacionais como atores no front, né? Pergunta principal que eu fiz lá, o que aconteceu? Como é que um projeto desses não dá conta de lidar com as diferenças entre professores a tal ponto que tem, embora a maioria deles esteja na escola aberta, os conflitos foram intensos. E essa mesma pergunta eu tenho feito e repetido em cada espaço, para que a gente aprenda por que os projetos diferenciados terminam tão rápido. A própria, né, a Morim Lima, que continua, mas a Annelise vive falando que a hora que ela sair de lá não tem muita garantia. Então, ela é seguro na liderança dela. Isso é um fator positivo. Uma liderança forte, histórica, numa escola pública, mas que depende dela. Então, seria esse o fator? Teria que ter um líder contínuo. No caso da carreira ali, facilita, por causa que é uma escola pública e eles têm o concurso para dirigente, né? De escola. Mesma coisa lá, pergunta, a Graciada depois pode transmitir para o Brás, porque eu tenho feito para o Brás e sempre provocado ele.
aonde que se dá o ponto de inflexão na Campos Sales. Pro Pacheco, ele sempre diz que vai falar comigo e tem muita coisa para contar e não sei o quê, e o Léo também tem uma sequência de prosas com ele. Que raio aconteceu na ponte? Porque a questão, além de nós trocarmos experiências de como é que avançam essas ações docentes diferenciadas, é como é que a gente mantém elas. E eu sempre tenho posto também a história da UFPR Litoral, que mesmo que a gente continue, ela já tem algumas, vamos dizer assim, algumas, né, desmanches, ao menos na estrutura da teoria educacional. Então, para nós aqui no grupo, falarmos sobre isso é muito importante. Ponto. Léo, tá ouvindo ou você tá com a menina? Porque esse horário ele tem que pegar a menina, dar de comer para a menina. Tá ouvindo ainda, Léo? Ele estava sempre nas 6 horas, é a função do Léo. Talvez ele não tenha, mas depois eu peço para ele ver a gravação. Ô, Valdo, eu tive uma conversa muito legal com a Fátima Pacheco. Acho que a gente podia uma hora chamar ela para falar sobre ponte, porque Fátima ficou... Ela, na real, depois que o Zé veio para o Brasil, ela ficou mantendo esse vínculo e mantém o vínculo até hoje. Eu soube de coisas muito preciosas que seria interessante ela mesma contar. O Zé nunca falou, entendeu? Assim, tipo... mas eu acho legal isso, inclusive eu acho legal dele, da gente poder conversar com ele, talvez num grupo mais enxuto aqui. Mas eu chamei Maria Graciada, eu estava indo numa direção, eu chamei o Léo por outra razão. Pensei, mas chamo você junto também. A minha questão para o Léo é porque o Léo já tinha se manifestado, e eu pensei que o Léo ia citar a tese de sexta-feira. Porque, como quinta nós tivemos sexta de manhã, nós temos um espaço que é legal para quem de vocês quiser participar, que é a Rede Humani, né? A rede de humanização, é a última sexta-feira de cada mês, às 10 da manhã ao meio-dia. Ela não é a Jaqueline Moll que coordena, vários de nós participamos e tal, mas é a Jaqueline que mantém muito com o César, lá da Unicamp, com esse espaço. Aquele processo que gerou, basicamente, o Manifesto por uma Educação, lá em setembro do ano passado, por uma educação democrática e humanizadora. E na sexta-feira de manhã, daí estava lá o Léo, estava lá a Maria Graciada, estava lá o Brasa. Convidei eles para a defesa da tese, logo em seguidinha, às 2 horas da tarde, e eles foram. Eu acho que isso que eu estou tentando fazer o paralelo entre a menina lá, né, a Edilene, e a conversa aqui, que é o tema nosso, né? A tese de sexta-feira ela é muito forte. Eu já usei ela numa aula que eu tive da pós-graduação no sábado, e na véspera da eleição. Mandei uma cópia para o Léo, mas com a solicitação que ele não publique, não distribua, porque ela está passando pela banca, pela correção. Mas é uma tese que ajuda mais, vai mais além do que as conversas que nós temos tido aqui, inclusive com a Edilene, mas não só com a Edilene. Ele vai tratar assim: escolas não convencionais, 2 pontos. Um estudo sobre dispositivos pedagógicos inovadores.
E ele vai tratar isso numa temática, numa forma que, para mim, é o documento melhor que eu pus na mão até agora. São 533 páginas, que foi uma guerra na qualificação há um ano atrás para não deixá-los cortar, porque como convido um filósofo, como convido um historiador, esse Campo do Léo, como convido um não sei quem, cada um quer fazer o recorte sobre o seu campo. E aí pega uma coisa que não tem como recortar e tenta estraçalhar. Eu me pus na defesa dele e dizendo, então, o documento tem que ficar na íntegra, não sai nenhuma linha daqui, e quem quiser acrescente, não tire nada. Né? O Léo participou, a Graciada participou, o Brás participaram. Ponto. Aí tento concluir. O que está ali, que ele vai passar um raio-x no mundo, das experiências, ele vai em tudo que é bibliografia, visita muitas escolas, entrevista muita gente num ciclo. A tese não é, a partir do mestrado dele, a tese não é todo esse tempo, mas a partir do mestrado dele, que ele se movimenta nessa área, tem 10 anos de caminhada dele. E tem 3 do final, que é o doutorado. Ele passa a estudar vários elos dessa questão. E o ponto que eu quero focar é assim, não existe como manter essas propostas, agora é uma hipótese minha, seja no público, ou seja no comunitário, ou no privado, sem um processo de trabalhar um grupo que se identifique progressivamente. Eu vou dar 2 exemplos, que um deles está presente aqui, a Paula, que eu já fiz algumas discussões com eles. O grupo que ela pertence e forma em Limoeiro é o grupo que sustenta qualquer coisa que eles conseguem fazer lá, porque eles têm uma identidade grande entre elas. E estão numa escola, numa universidade pública. E o outro grupo não é o UFPR Litoral, o outro grupo se chama ANE. Veja que nós íamos de cada lugar do Brasil e nós vamos aprendendo um com o outro a cada passo, e nós temos diferenças entre nós, mas a ANE vai avançando. Então, se vocês veem essas propostas que Selic fazem versus as que se sustentam, e o Luiz Mioto, na tese dele, é o nome do rapaz, ele vai dizendo que você tem que fazer fissura. E aí, fissura é uma pessoa. Uma pessoa, em qualquer tipo de escola, pública, privada, de qualquer nível educacional, ela produz uma fissura. É uma pequena brecha no tradicional, na força da pessoa, na possibilidade da pessoa, no contexto, na conjuntura que está lá. E, na medida que ela consegue aglutinar a gente, ela produz uma brecha. E com uma brecha maior, ele vai usar muitas as formas de linguagem, fissura e brecha, e depois a questão paradigmática, e ele vai estudar 5 escolas no estudo de caso final, porque ele usa uma multiplicidade de metodologias nas 500 e poucas páginas. Pronto. Com isso, eu quero dizer o seguinte, análise da Edilene. Não vi nenhum processo de formação plural diferenciado, não concentrado, aonde que a gente consiga viver as diferenças. Não, para mim, a hipótese é não há como sustentar nenhum trabalho docente. É muito melhor você ficar sozinho, às vezes, no nível primeiro da fissura, que o Luiz trata, do que você, é claro que eu estou passando além do texto dele, do que você fazer um processo de que você faz um amontoado com uma ideia pedagógica, que alguém traz ela,
E aí, a pouco, está todo mundo rompido. É pior. É pior. As experiências que a gente passa a estudar é pior, porque daí um passa a falar mal do outro, um passa a rejeitar o outro, aquilo produz argumentos contra, e é uma das conclusões que o Luiz faz lá no final, nesse raio-x que ele faz. Então, eu fiz uma junção de tudo, Paulo, aqui, porque eu acho que é só para provocar mesmo vocês, para ler o documento, porque é o primeiro documento que eu vejo que vai dizer como que a gente pode fazer esse movimento. Para além desse negócio, claro, estamos acabados, estamos doentes, a gestão, o governo, a política, a eleição e tudo, mas a resiliência nas pessoas que fazem diferença, se ela não aumenta, você não faz nenhuma mudança. Isso é evidente. Que acontece. E as desistências são muitas. Então, agora estão eles lá na escola aberta, né? Eu não visitei ainda. Mas o que aproxima eles? E o que aproxima? É diferente do que aproximou no âncora? E o âncora tem que ser debatido porque ele é paradigmático. Ele foi visitado por muitos de nós como uma esperança e, de repente, eles dizem, acabou tudo. Como é que é o mandatário lá, a mantenedora? Não sei o quê, aquilo, aquele outro. Digo, pois é, mas vocês não dizem nada. Como foi o caso da ponte, quer dizer, se nós estamos nos formando e o grupo é para ressignificação, aonde foi que a gente errou? E o que a gente aprende do erro para ir para o passo seguinte? Além das frases de efeito e os apaixonamentos e depois as raivas que ficam. Eu exagerei um pouquinho porque eu achei que o Léo ia fazer um pouquinho. O Léo, na hora, pediu o documento. Digo, Léo, não posso te dar o documento, não foi defendido. Mas fica aí sigiloso na tua mão, tão sigiloso que eu já estou pondo numa gravação, né? Mas eu já avisei o Luiz que ele corrija rapidamente, que tem um monte de gente esperando o diabo do documento dele. Bem, eu acho que, além de depois de corrigido, né, todo mundo poder ter acesso a essa tese, eu acho que, de repente, ele pode ser para o ano que vem, o próximo convidado a estar aqui conosco, né? É Luiz Mioto, Waldo, o nome dele? Luiz Mioto, mas a orientadora dele estava com a gente lá em Matinhos, em junho, era a Sandra de Londrina, da UEL. Ela circulou, só que ela veio dizer, ela veio meio para não se expor muito, mas ela circulou muito no meio nosso e praticamente falou com todos vocês, viu? Só que vocês não vão lembrar no monte de pessoas, porque ela veio com essa função. Ela pegou a equipe da Anne e foi conversando. Certo. Uma questão que você coloca, a fissura, a brecha, né, pode ser feito por uma pessoa, iniciada por uma pessoa, mas nessas experiências que se desfizeram, essa fissura e essa brecha foram abertas? Ao meu ver, sim, foram abertas. Mas não basta só abrir, né? E quem abre? Se essa pessoa que abre sai, né? Vai se fechar a fissura? Vai se voltar ao que era antes? Igual a Morim Lima, se a Ana sai. Pois é. Mas não basta só abrir a fissura. Mas veja, tem um detalhe aqui que eu vou te interromper só para fazer a colocação antes do Léo em cima de você. Tem uma outra pergunta que tem que agregar, que é assim: quais foram as pessoas, que é a pergunta do Mazeto, lá aquela história, não estou devendo uma coisa para o Felipe, que o Mazeto não me mandou ainda e tal. Quais foram as pessoas que marcaram decisivamente a nossa vida? Agora, veja, Paula, se você está numa escola por um ano, se é um contrato, 2 anos, como você já teve na vida, temporária,
Você é um espaço diferente. Se você marca 5 alunos teus, futuros professores ou cidadãos, você marca como alguém nos marcou. Não é necessariamente o projeto pedagógico como um todo que faz a diferença. É o que a gente faz em algumas pessoas. Porque no projeto pedagógico de qualquer uma dessas escolas, a Moreira Lima, Âncora, Escola Aberta, o FPR Litoral, o Raio que eu parta, assim como formam pessoas com um olhar mais possibilitado pelo projeto, formam pessoas comuns que não enxergaram nada. Tem que enxergar isso, porque às vezes a gente sonha que um projeto pedagógico, na sua plenitude, vai fazer grandes transformações. É evidente que deve ter estudos, o Léo depois está com a palavra, pode responder, essa a Paula terminou, dizendo assim, estudos que ajudam isso são teses, dissertações que dizem assim, as mudanças, os impactos em pessoas que transitaram por aquela proposta pedagógica anos depois pesquisados. Como é que está na cabeça das pessoas que passaram 20, 30 anos atrás pela ponte? Mudou a prática social deles? Eu tenho algumas respostas, mas eu não li nenhum documento. Mas se você tiver, depois você pode fazer. Paula, é você. Eu te tomei a palavra, tá? Na pergunta que você me fez. Não, passa a palavra para o Léo. Era só isso mesmo que eu queria te perguntar, por enquanto, sobre essa questão das fissuras e das brechas. Léo, a palavra é tua. Eu não ia falar do Luiz porque eu não podia falar do Luiz. Mas o trabalho do Luiz Biotto está aqui na cabeceira e tenho começado a dialogar com textos do companheiro. Tem uma anotação que eu fiz da defesa, aí a defesa eu posso falar, pública, né, que me chamou a atenção. Mas antes de falar dela, queria voltar um pouco na nossa questão, né? Queria voltar na fala da perspectiva da gestão e da formação da equipe, né? Que é isso, no final das contas, todo o processo de organização de instituição, de espaço público, é um espaço de disputa de poder. Se o poder está vinculado ao fator financeiro, que você é o gestor financeiro e proprietário, é uma coisa. Eu, por exemplo, já estive em instituições privadas inovadoras, consideradas inovadoras dentro dos padrões paradigmáticos para a época, né, que não inovavam tanto assim, que estavam mais ali no diálogo entre espaços democráticos, mas era a democracia para a elite, e na hora que eu já não servia tanto, tipo assim, olha, ele está fazendo um concurso público, peraí, a gente vai esperar ele passar no concurso público ou a gente vai tocar ele agora, antes que ele deixe a gente na mão, né? Professor, foi muito bom você estar com a gente, procure o seu caminho, né? Vá para uma escola maior, porque a gente é pequeno, se você sair daqui no meio do caminho, vai ficar muito ruim para a gente. É assim, né? Mas existe um núcleo duro, existe uma escolha de gestão. Pronto, tá. Quando a gente começa a pensar isso em espaço público, aí eu lembro, o pessoal fica falando de inovação, aí o pessoal vem e traz aquele modelo, aí já retomando a fala do professor Silvio Galo com o Luiz Biotto, né? Como espaço de poder é espaço político, né? Então, portanto, como espaço político, a escola ela tem um arquê, né? Quando você define uma escola como arcaica, né, você está falando que ela tem um arquê, que ela tem princípios, que ela tem caminhos, que ela tem uma estrutura política. A gente sabe disso quando a gente fala a escola é modelo dela é tradicional, a escola, o modelo dela é bancário. A gente não só está classificando, mas também a gente está dando uma série de características, de valores que constituem essa instituição, né? E o professor Silvio Galo pergunta isso para o Luiz, né? Quando você me fala de escola inovadora, me parece muito que você está falando das escolas neoliberais, né? Então, a palavra inovadora às vezes incomoda nesse sentido. Você está inovando em que direção, né?
E o que não é inovador? Essa, inclusive, é uma fala clássica do debate entre Paulo Freire e o Saviani, né? O Saviani, lá na discussão dele da curvatura da vara, faz exatamente isso. Olha, a escola nova não é nova, né? A escola revolucionária foi a escola burguesa. Então, é exatamente essa reflexão, essa linha tênue aí da disputa do espaço do político, que é uma questão muito importante nessa perspectiva do Arquet, né? Da estrutura. E nesse espaço do político é isso que o Valdo traz, né? E que é uma questão que acho que eu já conversei isso com o Valdo há muito mais tempo, vocês já me viram falando disso. A minha grande pergunta o tempo inteiro é como constituir efetivamente um espaço democrático no processo de organização das instituições. Dentro da perspectiva da democracia, até no sentido liberal da palavra mesmo, sabe? No uso liberal. Então, dentro desse processo de uso liberal, por exemplo, você tem aquela série feita pela Futura, com apoio do SESI, né? Escolas Inovadoras. Né? E tem uma coisa que me chamou a atenção, se vocês já não assistiram, eu assisto sempre a série. Inclusive porque a Cecília está lá. E às vezes eu quero ver a Paula. Aí eu vou lá para ver a Cecília de novo, sabe? Aí lá tem um episódio do Âncora, tem um episódio da Escola Nave, tem um episódio que esse eu queria comentar, ó, da pessoa do... Onde está meu mouse? Está aqui. Para poder abrir a outra tela aqui. Que eu peguei. Foi atrás do nome do sujeito. Tá? Que é o Perti Parpala, que é o diretor da Escola Comunitária Rita Harju, que é a escola considerada escola modelo de inovação da Finlândia. Né? E o pessoal fica sempre falando, e Finlândia e tal. É um modelo de gestão, sabe? E ele vira e fala na fala dele, assim, qual que é o meu maior desafio como gestor? Preparar os professores para o que a gente quer deles. Então, eu já vi uma perna capenga. Né? A perna capenga é a gestão, ela tem princípios, tem um núcleo duro, que acaba... Até que ponto esse núcleo, ele de fato propicia a democracia, ou ele, ao contrário, rompe com a democracia? E quando se fala, né, dos princípios democráticos, dos princípios de inovação pedagógicos que levam a essa estrutura, uma das escolas escolhidas pelo Luiz, assim, interessante, as 5 que ele escolheu são 5 instituições que existem há mais de 5 anos. Então, a continuidade desses projetos tem relação direta com esses núcleos estruturantes de poder, e tem uma relação que eu vejo ali, que é exatamente algumas coisas que fazem parte de sustentação. Né? Por exemplo, uma das instituições que ele cita é o Instituto Federal Jacarezinho. Né? E qual que é a grande lógica de sustentação do Instituto Federal? A autonomia de escolha no trajeto formativo do estudante. Né? Então, eles têm toda uma estrutura de organização de pilares, tem todo um sistema pedagógico estruturado sobre exatamente isso. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com na época, aliás, ainda é diretor geral lá, agora fugiu o nome dele, o Valdo é amigo dele. Enfim, foi inclusive processado pelo Ministério Público, né, por questões exatamente dessa questão da tensão política. Você lembra do nome, Valdo? Não, estou tentando aqui. Você duvidou antes de eu pensar o nome, daí já entra a dúvida no meu cérebro também. Pois Rodolfo. Agora estou na dúvida do nome dele. Rodolfo. Rodolfo mesmo. Rodolfo. Deixa eu ver aqui. É Rodolfo. Pronto. O Rodolfo, ele virou para mim e falou o seguinte, eu falei assim, mas espera aí, que controle tem aí dos estudantes, né? O que vai acontecer com eles? Não, eles têm um trajeto para percorrer e autonomia plena. A questão do controle é um problema.
né? Mas ainda assim tem um certo controle, né, dos professores de algumas áreas que também têm autonomia plena para virar e falar o seguinte: olha, para fazer tal disciplina, pré-requisito é tal disciplina. Para fazer tal disciplina, pré-requisito é tal disciplina. Então, você gera amarras vinculadas nessa tensão de disputa. E o núcleo técnico não faz parte desse arranjo. É só o núcleo propedêutico, né? Alguns professores da área técnica fazem parte desse arranjo. E eu discutia isso com eles, né? Onde está a inovação? Onde está a inovação na direção da democracia, né? Eu entendia que era um movimento muito interessante, mas, ao mesmo tempo, você tinha algumas amarras que geravam determinadas ilusões. Mas eu entendo, e com toda razão, que uma criança de 15 anos, um jovem de 15 anos, quando chega numa instituição, numa escola técnica, e vira e fala: olha, escolha qual caminho que você vai seguir, isso é um puta avanço no caminho da autonomia. Como eu também entendo que a Edilene, voltando aqui para a escola aberta, também cria essa lógica. Aliás, aí, para mim, o núcleo duro lá, para mim, é ela, né? Porque tem todo um grupo que deu esse aval para ela. Então, ela é o próprio núcleo duro. O núcleo duro estruturante a partir dessa questão. E aí, quando há ausência desse núcleo duro, se houver a ausência desse núcleo duro, qual é a direção da escola aberta? Né? E aí é uma questão muito tênue, é uma linha muito, muito, muito sensível nessa Constituição, né? Acho que não vou alongar muito na minha fala aqui, não, mas eu concordo com o Valdo quando ele traz exatamente essa questão da inovação que o Luiz aponta na tese dele, né? Nesse grande amálgama que ele traz, né, na perspectiva dos dispositivos pedagógicos, né? Mas eu entendo que tem um caminho aí que não é trilhado, né, na tese, que é a clareza da tensão dos espaços de poder, né, que também não é evidenciado na fala da Edilene, né, que a gente sabe que acontece. A gente sabe que a gente tem essa experiência, a gente sabe que isso. Quando, por exemplo, há pouco tempo, eu estou pensando assim, estava conversando até com um colega meu, falei assim: será que compensa abrir mais uma escola inovadora? Aí esse meu colega virou para mim e falou o seguinte: bom, primeiro você está querendo inovar em que direção? Com o espaço democrático, com a ampliação da relação das comunidades com as escolas, como um projeto de extensão dentro de uma universidade? Falei, sim, é nessa direção. Ele falou: então vale a pena. Mas não venha me falar que esse pode ser um modelo nacional. Porque todo o processo do Arquê, que lida com o paradigma dominante, é um processo local, que pode ser usado como experiência para outros processos. Mas você tem uma questão estruturante, né, que é exatamente a questão institucionista, que é o espaço da escola como um espaço de controle do Estado, em especial a educação básica, né, que, aliás, hoje a gente tem mais que defender do que atacar. Curiosamente, a gente está vivendo isso, né? Por isso, inclusive, eu acho que o professor Silvio Galo destaca isso na tese do Luiz. Porque o uso pode ser muito perverso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Qual o lugar do Estado dentro dessa estrutura? E eu lembro muito de uma fala, eu sempre repito essa fala do Mujica. Quando você vira e fala: eu vou para uma instituição privada, e nessa instituição privada eu vou tirar as pessoas, né? E trocar e colocar do jeito que eu quero. E ele vira e fala: eu prefiro a instituição pública. Porque é exatamente nesse grão em grão, é exatamente nesse processo de tensão que a gente se fortalece. Então, entregar a gestão pública para a iniciativa privada, fazer parceria pública e privada em que o privado passa a ser só um regulador. Aliás, o público é só um regulador, né? Em que a equipe pode ser trocada ao bel prazer e por conta dos interesses. Aliás, isso vai contra o princípio básico, que é
a ideia da humanidade, né? Acho que a grande inovação é não deixar ninguém de fora. Esse é o desafio nosso. Esse é o nosso desafio. É na luta hegemônica de poder virar e falar para o bolsonarista que o que ele pensa, na medida do tolerável, eu quero escutar. O que eu não posso aceitar é o intolerável. Bom, pronto. Acho que falei muito. Ivone, você tinha levantado a mão. Eu tinha. Eu assim, mais ou menos, eu estava tentando compreender ali as questões todas aí, porque o Léo, ele abriu o leque ali, né? Dentro vou perguntar dentro da tese mesmo. Oi? Bom, primeiro... Eu não, quem abriu o leque foi o Valdo. Ele estendeu mais e daí a curiosidade atiçou aqui, né, Léo? Fazer o quê? Primeiro, eu queria saber a Maria, ou mesmo Ai, fugiu o nome aqui. O Felipe gostaria de trazer alguma contribuição aí dessa rodada, porque eu já estou aqui me coçando para as perguntas. O Felipe saiu e tem a Alessandra também. Maria Graciada, Alessandra, se quiserem também. A Alessandra, acho que é do Felipe, né? Esse asa aí da Alessandra, acho que é talvez da filha da mulher, sei lá. Bom, enfim, eu acho que já estamos numa segunda rodada meio que de perguntas. Eu brinquei ali, né? Será que a democracia é plena dentro das instituições todas aí? E sei lá se... perguntei se ocorrerá só com a anarquia, né? Quando a gente derrubar toda forma de poder, porque você disse... Sim, cargos administrativos e dentro é uma disputa política e de poder a gente vê muito forte, também financeiro, né? É como você diz, não está bem e de repente a comunidade pede uma outra coisa que não seja uma escola, por exemplo, mais democrática, pede uma escola mais tradicional, conservadora. É lógico que as particulares, as privadas vão para esse viés, né? Nós temos aqui, a exemplo bem claro aí, as escolas tradicionalíssimas aí sendo as mais requisitadas, diga-se as militares e Marista, Paranaense e essas redes aí bem carésimas aí, que mensalidades são aí de 4 mil para cima. Mas, enfim, Léo, essa tese, ele traz o viés só dos materiais pedagógicos, dos recursos pedagógicos, ele entra nessa problemática administrativa. Eu fiquei curiosa desse viés dos dispositivos só pedagógicos ou dentro dessa perspectiva de abrir para a comunidade ou dentro desse viés mais democrático. Qual que é a expectativa dentro da inovação dentro dessa tese? E uma outra coisa assim que você levantou e que eu fiquei assim agora pensando muito forte, realmente, nós temos escolas democráticas de fato ou cada uma puxa para um viés e realmente os espaços são plenamente democráticos, né? Essa questão aí deixa a gente meio assim confusa, meio perdida até dentro dessa questão da própria inovação, né? Desse controle que se tem dentro dos espaços escolares e que não deixa de existir, né? Não se acaba. E eu fiquei a pensar aí, dentro dessa tese, qual foi o viés que ele analisou? Não é possível que ele tenha analisado os três, porque daí daria mais de 1000 páginas, o Valdo disse. Ou ele chegou a pincelar esses três viés aí dentro da comunidade, dentro da questão ali dos dispositivos pedagógicos, porque para mim, quando o Valdo estava lendo ali o título, não falou o título, né? Eu fiquei pensando, deve de ser nessa questão do instrumental, do aparato pedagógico, né? Mas depois você me deixou eu bem na dúvida sobre o que seria. Deixa eu fazer aqui uma coisa que eu acho que talvez eu não responda a sua pergunta, mas eu vou encaminhar até em respeito. A tese dele, a pergunta é muito bem feita, tá? Então ele vai exatamente... E quando a gente está falando do dispositivo pedagógico, a gente não está falando de um único
né, assim, o dispositivo pedagógico em si também leva à lógica da gestão pedagógica. Leva à relação constituída. O pedagógico é político, né? Então, ele transita, pelo que eu entendo, e assim não é público ainda, então eu não tenho conhecimento da tese terminada, mas o caminho dele é muito legal nesse sentido, né? E eu acho que é importante pensar nisso, pensar nessa dinâmica de como se organiza a gestão da instituição e como essa gestão dialoga com a comunidade diretamente atendida. Essa, para mim, aliás, é a grande, diretamente vivida, né? É a grande questão. Quando a gente coloca na esfera do micro, em diálogo com a burocracia pública. Você tem instituições e países com a burocracia extremamente fechada. E você tem países como o Brasil, e eu acho que o Luiz é muito feliz nisso, porque ele não vai se restringir às 5 escolas dele, não só no Brasil. Né? Ele pega a experiência argentina. Então, você tem realidades burocráticas distintas e como tece o que ele vai chamar, então, portanto, tanto de modelo arcaico, né, a partir dessa construção, quanto dessa perspectiva e eu acho que é muito interessante nisso, que é, na perspectiva pedagógica, você tem princípios teóricos pedagógicos muito claros. Mas eu acho que a gente tem que trazer o Luiz aqui, né? E eu acho que isso é muito interessante quando a gente olha para a Edilene. Né? A gente pode falar que a Edilene, a gestão é pedagógica? Não, eu não posso falar isso. Eu posso falar que a gestão tem característica, a gestão é democrática, plenamente democrática, aberta, é um colegiado. Não é essa a imagem, não é assim que eu vejo a escola aberta funcionando. Ela tem princípios que estão começando, né? Aí é interessante porque, por exemplo, a escola aberta não estaria no recorte do Luiz, né? Porque você o recorte dele de 5 anos mínimo de existência do projeto é muito feliz, porque 5 anos é mais do que o tempo de uma gestão, né? De uma gestão pedagógica dentro de uma instituição. Aí, com 5 anos, a gente já está mudando ou permanecendo a gestão pedagógica, né? Levando em consideração Amorim aquele Lima ciclo. bate recorde aí, viu? Oi? Sim. Amorim Lima bate recorde. Sim, então, você tem isso, mas acho que é muito, muito, muito feliz nesse sentido. Você tem que ter um corte mínimo para falar, olha, está dando certo. Porque é exatamente passar por isso, passar por esse processo de formação da equipe, passar por esse processo de organização da gestão, passar por esse processo de crivo e constituição de confiança junto à comunidade, né, com a participação da comunidade. Acho que essas são questões que são muito importantes para poder depois, né? Eu acho que a escola aberta, daqui uns 3 anos, acho que a gente vai conseguir falar, a escola aberta está dando certo, ela tem um modelo de gestão democrática, eu acho que é só daqui a 3 anos, para a gente poder, 3 a 4 anos, para a gente falar isso realmente está funcionando. Pensando o diálogo dela com o poder público, pensando o diálogo dela com as esferas de atuação na comunidade, né? Não sei se eu fui. Gente, são 6h40. 6h40, mas eu não vou me aguentar, vai ficar para a próxima rodada, tá? Mas não vou me aguentar em tacar mais lenha na fogueira nisso, eu estava até escrevendo, mas vou apagar aqui. Gente, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui que a gente tem presente, que é o Valdo. A UFPR Litoral, enquanto ele estava lá, funcionou de uma maneira em que aquilo fervilhava tensões, mas o espaço democrático é para isso. A partir do momento que começaram a crítica ao seu processo administrativo e colocou outro, aquilo começou a desmoronar, começou a ruir, né? Então, assim, Valdo, o espaço administrativo é democrático ou não é democrático, Valdo? Eu acho até que muitas das coisas que a Edilene trouxe e muitas das que as discussões de hoje trouxe, elas podem sim ser discutidas com a presença do Luiz. Ele teria ido na conferência, mas ele acabou não indo e foi a Sandra lá com a equipe dela. Mas vai ser bem interessante a gente reavivar, né, isso para nós discutir lá. Porque o espaço que nós tínhamos era
Ele era toda semana, uma tarde, né, e tudo assim. Mas o que o Luiz vai, talvez quando você lê na íntegra, Léo, o que o Luiz vai fazer, ele não está com foco numa coisa, ele está num olhar geral, tanto é que quando ele traz a Finlândia, é mais uma coisa que ele traz com uma única razão, porque na imprensa brasileira falam tanto lá dos países nórdicos, né? Ele faz uma reflexão e ele entra na denominação, porque cada um da banca, até quando eu fui discutir a banca dele um pouquinho antes, eu disse assim, quem que é da tua banca, hein, cara? Porque nós vamos ficar lá discutindo vírgula e termos concretos, porque o teu objetivo não é semântico, é tentar passar ao largo disso. Se a pessoa não está preparada para uma banca dessa, ela faz o cara focar valendo em cima da visão que o cara tem. Ele perde o todo em função de um detalhe. E como está gravada essa defesa, é um material muito bom para a gente olhar. E eu só fiz o comparativo aqui, no sentido de abrir, porque não adianta nós trazer as pessoas isoladamente com a fala que elas fazem. São pessoas boas, todas elas, mas talvez nós tenhamos que ler uma dessas propostas, até o âncora, talvez, se a gente tivesse lido o documento pedagógico para aqueles, todos nós, e acrescido de quem fez a visita, talvez as perguntas fossem diferentes. Mas eu fiz a pontuação, e não quero me estender mais, que estamos no final do tempo, por causa disso. As pessoas ficam pisando em ovos, e nós estamos num grupo de troca, de reflexão, de aprender um com o outro. Então, é um tal de pisar no negócio, porque um se incomodou com o outro, porque não sei o que nessas equipes. Eu digo, pelo amor de Deus, o que tem de cicatriz e ferida aberta ainda desses processos que eles vivem é muito grande. O que o Luiz vai pôr é o seguinte, não importa, esqueça o coletivo. Se você estiver sozinho, a pergunta que você faz é, você faz diferença ou não faz? Depende do que você deseja. Mas não há lugar no mundo, por mais fechado no mundo, que um sujeito preparado e com decisão de fazer não faça diferença. É isso mais ou menos a linha dele. Paulinha? Eu sei que o assunto aqui não termina, ele nunca termina. Nunca termina. Né? E a gente continua nas nossas prosas, falando em nossas prosas, o nosso próximo encontro, eita, que eu perdi aqui a agenda, já encontro ela, vai ser no dia 7 de novembro, né? Teremos a Fran Brizola trazendo a sua história de vida e a discussão mais na linha da educação na perspectiva inclusiva. Também segunda-feira, às 17 horas. E agradecer a presença, esse momento que fervilha assim, e a gente termina meio assim. Terminamos assim. Mas eu Paula, só queria falar um Diga. negocinho rapidinho. Eu Vai deixei lá no nosso grupo do Recomove uma provocação, porque a minha articulação é uma articulação muito de base, a gente está fazendo um movimento muito forte no Brasil. O Valdo sabe do que eu estou falando da Teia dos Povos, e eu deixei uma provocação lá, só para vocês verem o que a gente está aprontando, deixei no nosso grupinho do Telegram, tá bom? Que isso envolve educação, agroecologia, bem viver, toda uma cosmovisão bem grandona aí, e a gente está botando para quebrar mesmo, com força. Então, eu queria que vocês soubessem do que a gente está aprontando, que dialoga com tudo que a gente conversou, né? Mas a gente está realmente se organizando para fazer um caminho de autonomia plena, tá bom? Só Maria, uma provocação. Oi, querida. Você não abre um espacinho nessa tua agenda tão extensa aí
para falar um pouquinho com a gente sobre justamente essa teia dos povos, essa cosmovisão no nosso coletivo EMAS? Super, querida. Eu estou mais querendo falar, porque quanto mais a gente Ai, falar, que mais vai delícia. consolidando, entendeu? Beleza, Mas a gente vai vou... sabendo, a gente vai costurando os mundos nessa história. Eu estou Aham. super aberta, é só manda lá uma mensaginha, a Tá. gente se organiza, tá bom, Leonor? Perfeito, então. Obrigada, um beijo. Obrigada eu. Então, finalizamos o nosso encontro hoje, agradecendo, né? Uma ótima semana, que se fortaleça a vida. Beijos. Só vou Amo eu vocês. pedi assim, Amo o vocês. vídeo amanhã, viu, Paula? Porque agora eu tenho um compromisso às 7 horas, publico amanhã, tá bom? Tudo Tá. bem, tranquilo. Só uma Obrigada, coisinha, Paulo. dá uma pausa na gravação, mas eu quero falar um negocinho já sem gravar. Aí lá vem ele. Tenho que sair, vai rapidinho.